Quero desejar paz, graça e paz a todos. Quero deixar aqui um versículo bíblico que se encontra no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 4. Aliás, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mateus, ele escreve para o judeu, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já foi falado aqui sobre acerca da palavra, mas nesta noite ainda o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra para a sua vida. Sabemos, meus irmãos, que no livro de Lucas, capítulo 5 e versículo 5, a Bíblia diz que certo homem chamado Simão, ele saiu a noite toda para pescar, porque Simão, ele era pescador, e lançando a sua rede muitas vezes ao mar, tentando 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, 7, 8, 9, até mesmo muitas vezes, e nada Simão apanhou. Simão, ele só apanhou lodo. O que é lodo, irmão Alex? Lodo é um restinho de flor que fica debaixo da água, que fede muito, que deixa a rede podre. Então Simão, ele estava lavando as suas redes perto às 6 horas da manhã, e lá vem Jesus junto ao mar, da Galileia, próximo ao lago de Genezaré, e Jesus olha para Simão e diz: Simão, empresta o teu barco. E logo Simão emprestou o barco. Jesus entra dentro do barco e Jesus dá um sermão. Depois do sermão de Jesus, Jesus olha para Simão e disse: Simão, lança a tua rede ao mar, sobe-te ao alto e lança a tua rede. Simão, ele pegou e indagou a Jesus dizendo: Senhor, eu pesquei a noite toda, mas nada apanhei, mas sob tua palavra eu lançarei a rede. Entenda uma coisa, meus irmãos, nesta noite, Deus tem uma palavra para a tua vida. Talvez você tentou, talvez você chorou, o seu casamento está sendo destruído, você não consegue encontrar um emprego digno, mas Jesus tem uma palavra de vitória para a tua vida nesta noite. Jesus disse para Simão: Simão, sobe-te ao mar e lança a tua rede. Tenta mais uma vez. Simão falou: Senhor, eu tentei a noite toda, mas nada apanhei, mas sob tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, meu irmão, ele colheu uma grande quantidade de peixe. Jesus nesta noite tem uma palavra de vitória para a tua vida, e a palavra é essa: não desista do seu sonho, não desista dos seus projetos, vá em frente, continue, tente pelo seu casamento, tente pela sua família, porque é Jesus que está dando um auxílio na tua vida. É uma palavra de vitória. Vai em frente, porque as portas já estão abertas nessa noite para a sua vida. Quando eu começo a ler também a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 7, Lucas, ele escreveu para os gregos, e Lucas, ele começa a advertir dizendo, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 6, um certo centurião que o seu criado e se fazia enfermo à beira da morte, esse certo centurião manda chamar Jesus, e Jesus, ele vai até a casa do centurião. Quando Jesus chega perto da casa, o centurião manda um dos seus criados dizendo: olha, diga para Jesus que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Diga para ele somente lançar uma palavra e o meu servo será curado. O centurião, ele creu na palavra que ia sair da boca de Jesus, como temos lido em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, dê credibilidade pela palavra de Deus. Escute a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, penetra dizendo a alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração e da mente, e na coisa alguma patente aos olhos de Deus que não há de ser revelado. O centurião, ele sabendo de tudo isso, ele se agarrou na palavra de Deus, e ele disse: não, Senhor, somente uma palavra e o meu servo será curado. Nesta noite, meus irmãos, é uma palavra de vitória para a tua vida. Jesus diz assim: vai. Jesus lançou uma palavra. Irmão Alex, que palavra que Jesus lançou? É uma palavra de 7 letras, chamada vitória. Hoje Deus, ele dá uma palavra para a sua vida: vitória. Vitória para você. A enfermidade não é para a morte, é para a vida. Jesus está tomando a direção da tua vida, e quando Jesus toma a direção, Jesus vem com uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de perdão. Fique em paz, meus irmãos, porque Deus nesta noite vai continuar falando através desta programação na tua vida, porque a palavra de Deus, ela é vida e auxílio nas nossas vidas. Agradeço por nada, em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra forte para a tua vida. Tome posse dessa vitória, porque quando a palavra do Senhor, ela é liberada,
a Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes, quer dizer, ela divide o que é carne e o que é espiritual. E eu louvo a Deus pela palavra que o nosso irmão Alex trouxe, e é isso que Deus tem para a tua vida, viu, meu irmão, minha irmã? Pare de sofrer, chega de sofrer, procura uma igreja evangélica mais próxima da tua casa. Sabe o que eu acho engraçado, presbíteros e irmão Alex? Que as pessoas, elas sabem que na casa do Senhor é o lugar do socorro, sabe? Porque eu vejo assim, às vezes eles falam assim, quando a pessoa está com situação difícil, ela diz assim, ore a Deus, ore por mim, porque eles sabem que Deus ouve o crente. E por que você não ser um crente também? Né? As pessoas, elas, às vezes, uma palavra crente. Irmãos, antigamente nós era protestante, né? Era protestante, depois nós viramos crente, depois viramos evangélico, agora eu gosto, amanhã depois eu não sei o que vai ser. Porque, na verdade, eu sou crente em Jesus Cristo e tenho orgulho de dizer que sou crente. Glória a Deus. Né? Tenho orgulho de dizer que sou crente. Irmãos, eu sei de onde Jesus me tirou e para lá não quero voltar nunca mais. Então Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida e pode ter certeza, a palavra de Deus transforma o caráter do homem. Ele muda, restaura. Muitas pessoas dizem assim, o pastor ele se esconde atrás de uma Bíblia. Melhor me esconder atrás de uma Bíblia do que outrora era atrás de um 38. Mas hoje eu louvo a Deus porque eu não preciso mais de uma arma para me defender. Eu louvo a Deus porque hoje eu não me sinto só, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida. Como eu falei ontem aqui na igreja, eu falei, irmãos, Deus Ele tem sempre algo tremendo para nossas vidas. E nós vamos para mais uma página musical, em seguida nós voltamos para a glória do Senhor. Não saia daí, porque hoje tem bênção para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu era uma casa sem estrutura, a ferrugem era pintura, pior que casa de sapé. A luz era vela ou lamparina, lá não tinha cortinas, sem piso e rodapé. A porta não tinha fechadura, era tanta rachadura, era olhar e sentir dó. O poço que tinha lá secou, a água acabou, no fundo só tinha o pó. Foi chegando o Criador do universo, disse isso não está certo, esta casa eu vou comprar. Eu pago o preço que for, me dê as chaves por favor, com meu sangue eu vou pagar. Este inquilino eu despejo agora, pegue as malas, deu fora, que você não entra mais. Você quase que destruiu tudo, transformando em entulho, é o melhor que você faz. A casa que não tinha estrutura, hoje tem até pintura, lá tem cheiro do céu. A casa hoje tem a melhor luz, é o brilho de Jesus, lá é doce como mel. A porta pelo anjo é guardada, o poço jorra água, ficou linda uma mansão, reformada por dentro e por fora. Jesus quem manda agora, a chave está em suas mãos. Foi chegando o Criador do universo, disse isso não está certo, esta casa eu vou comprar. Eu pago o preço que for, me dê as chaves por favor, com meu sangue eu vou pagar. Este inquilino eu despejo agora, pegue as malas, deu fora, que você não entra mais. Você quase que destruiu tudo, transformando em entulho, é o melhor que você faz. A casa que não tinha estrutura, hoje tem até pintura, lá tem cheiro do céu. A casa hoje tem a melhor luz, é o brilho de Jesus, lá é doce como mel. A porta pelo anjo é guardada, o poço jorra água, ficou linda uma mansão,
manda agora, a chave está em suas mãos. Reformada por dentro e por fora, Jesus quem manda agora, a chave está em suas mãos. O inimigo foi vencido lá na cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a vitória já é nossa pela fé, em nome de Jesus, Jesus de Nazaré. Mas o inimigo foi vencido lá na cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a vitória já é nossa pela fé, em nome de Jesus, Jesus de Nazaré. A igreja tem sido perseguida, é tanta investida pra ela se calar. É acusada de fazer acepção só porque ela diz não a esse mundo secular. A nossa guerra não é contra o ser humano, só não aceitamos o mal que ele faz. Não adianta o inimigo insistir, não vamos desistir de promover a paz. Esse povo lá no céu é conhecido, é Deus quem dá vitória em tudo que ele faz. O inimigo foi vencido lá na cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a vitória já é nossa pela fé, em nome de Jesus, Jesus de Nazaré. Mas o inimigo foi vencido lá na cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a vitória já é nossa pela fé, em nome de Jesus, Jesus de Nazaré. Não adianta o inimigo se levantar contra a igreja do Senhor. Nós somos mais que vencedores, porque quem nos dá vitória é o Senhor Jesus. O inimigo procura de todo jeito arrumar algum defeito, tentando atrapalhar. Infelizmente tem alguns longe da fé, mesmo assim dizem que é, sem ter como provar. Mas todo aquele que do mal já foi remido, é bem conhecido, é mais que vencedor. Ele faz parte da igreja invisível, de um povo invencível, a igreja do Senhor. Esse povo não pode parar, vai sempre anunciar a volta do Senhor. O inimigo foi vencido lá na cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a vitória já é nossa pela fé, em nome de Jesus, Jesus de Nazaré. Mas o inimigo foi vencido lá na cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a vitória já é nossa pela fé, em nome de Jesus, Jesus de Nazaré. Mas o inimigo foi vencido lá na cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a vitória já é nossa pela fé, em nome de Jesus, Jesus de Nazaré. Mas o inimigo foi vencido lá na cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a vitória já é nossa pela... Glória a Deus, voltamos para a glória do Senhor depois de 2 páginas musical, depois desse recado abençoado da parte de Deus. Deixa eu falar um pouquinho com você da comunidade evangélica Leão da tribo de Judá. Nós estamos com uma campanha poderosíssima. Amanhã, sexta-feira, o Desafio da Cruz, pelo 6º dia já. Deus tem abençoado, Deus tem falado grandemente, né, para a glória do Senhor. Nós até colocamos uma cruz ali, mas eu falei que se alguém se ajoelhar na frente da cruz, eu taco a cruz na cabeça dele. É só um símbolo para as pessoas terem uma ideia do que Jesus passou, né, do que Jesus sofreu por nós. E Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, aquilo que nos prejudica. Estava o castigo que era para nós, estava sobre Jesus. Então Jesus nos libertou para a glória de Deus. Então eu te convido para você estar conosco amanhã, sexta-feira, às 15 horas e às 19h30 para a glória de Deus. Também às quarta-feiras estamos com campanhas poderosas, às 3 da tarde e às 19 horas. E aos domingos nós temos o culto da família, a partir das 18 horas e de manhã às 8 horas da manhã, escola bíblica. Vem aprender da palavra de Deus, que é muito bom para a sua vida. A Bíblia diz que o crente sofre porque lhe falta conhecimento. Com certeza. Né? Então o diabo tira proveito disso e nos escraviza às vezes. Presbítero Daniel, eu fui fazer uma visita num casal
E eles tinham cometido um ato que não agradou a Deus. E eles se afastaram da presença do Senhor e voltaram. Só que o diabo usava isso contra a vida deles. Eles mesmo tendo pedido perdão para Deus. E eu falava, irmão, enquanto vocês não acreditarem que vocês foram perdoados, o diabo vai continuar massacrando vocês. Vocês têm que tomar posse do perdão de Deus para suas vidas. E a partir desse dia que eu ministrei a vida deles ali, eles tomaram posse do perdão de Deus e a vida deles andou. Então tem muita gente que nunca leu aquela palavra que diz, filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, tem um advogado. Agora também não vou sair pecando a todo de direito aí, mas que não dá tempo de pedir perdão. E aí? Né? Porque eu vejo assim, não morreu um cantor famoso aí, chamado José Rico, morreu pobre. Pastor, como pobre? Morreu sem Deus, morreu pobre. Nós estávamos até comentando aí o presbítero Sérgio, que se eu, claro que o particular de cada um, não cabe a mim julgar, mas o que adiantou tanto dinheiro se ele não teve Deus? Né? A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? De nada adianta. Então, é melhor você ter pouco com Deus do que ter muito sem Deus. Agora, uma coisa eu vou falar assim, o pouco com Deus ou sem Deus é pouco. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou falando que é melhor você ter pouco com Deus do que ter muito com o diabo. Mas o pouco sem Deus e o pouco com Deus é pouco. E a palavra do Senhor diz que se eu obedecer e ouvir a voz de Deus, eu comerei o melhor da terra. Esse melhor da terra é o melhor mesmo. Deus não ia escrever o melhor e eu comer ovo frito todo dia e achar que está bom e o ímpio comendo picanha. Se tem picanha para o ímpio, eu creio que tem para o servo de Deus também. Agora, eu estou dando ouvido? Eu estou obedecendo? Aí que está a diferença. Porque às vezes as pessoas, eu vejo assim, não, você tem que botar Deus na parede. Primeiro, Deus que vai na parede já não é o meu. Porque o meu eu não consigo colocar ele na parede. Ele é tão grande, tão poderoso, que não tem como eu colocar ele na parede. E quem sou eu para colocar Deus na parede? Então nós temos que tomar cuidado também com esse evangelho que estão pregando aí, o evangelho da teologia da prosperidade, que o homem só tem Deus quando está rico. E eu vejo a palavra do Senhor dizendo assim, que Jesus pregou aos pobres. E aí, como é que fica? Né? Deus tem o melhor para nós? Tem, e eu quero, gosto. Quem que não gosta de andar bem vestido? Quem não gosta de ter uma boa comida? Mas eu falo sempre nas minhas orações, Senhor, se é para eu ser rico e ir para o inferno, deixa eu pobre. Deixa eu pobre mesmo. Né? Não é melhor? Porque, presbítero Daniel, todo mundo conhece a minha história. Eu fui um homem muito rico, mas não tinha Deus. Meu lar destruído. Minha esposa, um dia eu cheguei em casa, minha esposa estava com as malas prontas para ir embora. Que até eu fiz um louvor quando nasci o Campos gravou, que é sobre isso. Eu cheguei em casa, minha esposa estava com a mala na porta para ir embora. Quer dizer, eu tinha dinheiro, tinha fama e não tinha felicidade. Pensa num homem triste, era eu. Terminava o show, fazia show para 3.000 pessoas. Terminava o show, eu ia para casa, irmão, e tomava um porre. Porque para ver se preenchia o vazio que eu tinha dentro de mim. E eu cheguei a uma conclusão que o vazio que eu tinha era do tamanho de Deus, só foi preenchido quando eu aceitei o Senhor. Porque não teve outro jeito não. Se nós perguntarmos para cada servo do Senhor, a gente vai ver que a história dos servos de Deus é um só. Eis alguma coisa. Glória a Deus por isso que nós somos eis alguma coisa. Mas eu gostaria de entrar num assunto aqui, que eu vou cutucar os irmãos. Vou pegar já o presbítero que está aqui do meu lado. Olha, quem senta aqui do meu lado sofre, viu, irmãos? E sofre, quem sofre. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui com o presbítero Manuel. Presbítero Manuel, eu sei que é até doloroso você falar disso, mas como era a sua vida antes de servir a Deus? Claro, eu conheço, eu estou falando para os irmãos de casa. Pastor, minha vida, na verdade, era uma derrota, na verdade. Porque eu trabalho numa empresa desde 97, até hoje, assim, Deus tem me segurado ali dentro, tem me sustentado. E eu creio que Ele tem, assim, um plano na minha vida ali dentro. Mas, até um certo tempo, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra. Eu ouvia falar, mas também não dava ouvido, né? E foi chegando um certo tempo que eu comecei a praticar algo
que aí cada vez mais ia prejudicando a minha vida, né? Que é jogo, bebida. E para vocês aqui terem ideia, como começou o meu vício, eu vou falar para vocês aqui, para vocês entenderem. Tinha um tal de caça-níquel, e quando foi um certo dia eu passava tudo na frente dessa padaria. Essa padaria ali, que eu não tenho até hoje. E eu vi o pessoal jogando e eu comecei a achar bonito, né? Aqueles números circulando. E eu falei, nossa, eles ganham, às vezes eu vi eles ganhar, eu falei, vou ganhar também. Um dia eu peguei R$2, eu vou começar do início para vocês entenderem como o diabo faz na vida do ser humano. E coloquei ali naquela caça-níquel. Com esses R$2, sabe como eu ganhei? Era a moeda de 25 centavos, eu ganhei 2.000 moedas. Então, no caso, R$500. Nossa, aquilo ali, eu sei, saltando de alegria, eita, que benção, coitado. Benção coisa nenhuma, presbítero. E vocês estão assistindo aí, na verdade foi uma pura maldição. Porque aí foi onde entrou o vício, aí foi onde o inimigo começou a trabalhar. Se ele já trabalhar na minha vida, aí entrou e começou a querer me destruir. E aí, cada dia que passava, ia ficando mais pior. Mas Deus, ele é tão tremendo, porque quando Deus, ele nos escolhe, é na hora certa, aleluia, ele pega a gente e faz um mover assim tão tremendo, tão maravilhoso. Eu lembro que o meu patrão falou para mim assim, olha, você não conhece alguém que quer vir trabalhar aqui, uma pessoa que, sabe, uma pessoa que tem responsabilidade. Eu falei, opa, sim, eu vou ver, se eu encontrar alguém lá que vem desempregado, eu converso com eles. E aí conversei com o irmão, né, e esse irmão estava indo para a igreja, era iniciante também, e conversei com ele ali, numa sexta-feira, no sábado ele já foi ali. Deus começou a usar a vida do irmão para falar comigo. Irmão, mas o incrível que pareça é que esse irmão tinha uma paciência. Olha, ali eu aprendi por esse lado aí. O irmão saía junto comigo às 4 horas da tarde. E eu já estava viciado, eu já estava louquinho para sair do trabalho. Quando estava, vamos por exemplo, 3h30, eu já estava doido para sair do trabalho para jogar. E ali o irmão vinha junto comigo, e o irmão falava assim, como eu tenho um grande conhecimento com ele, né, um grande amigo meu, ele falava assim, irmão, não faça isso, rapaz, isso aí vai cada vez mais piorar a tua vida. E ali ele me citou uma palavra, que essa palavra nunca mais sai do meu coração. Eu creio que nunca mais. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ali, irmãos, ele foi falando comigo, sabe? E ali, né, eu ouvi assim, estava um vídeo saindo no outro, mas ele falava assim, vamos na igreja? Eu falei, um dia eu vou lá. E o que aconteceu? Lembro como hoje, o primeiro dia eu fui na igreja, foi um dia de terça-feira, lá na rua 19. O pastor Nonito, né, participação disso. E ali, irmãos, ali Deus começou a mudar a minha história. Deus começou a trabalhar na minha vida. Então, aqui já foi citada, a palavra já foi pregada. Porque quando você não dá ouvido à palavra de Deus, ou o que falamos aqui, o inimigo, ele faz de tudo até para você não crer na palavra de Deus, para você não ser abençoado. Então, irmãos, minha vida era uma derrota. Minha vida era... Nossa, pense numa pior situação que o ser humano poderia estar. Ali estava eu, porque eu não tinha mais vontade de viver, na verdade. Cheguei uma época que eu até pedi para o diabo matar. Sabe o que aconteceu nesse dia? Eu estava atribulado, eu estava mesmo, um capeta já estava manifestando na vida. Pô, pastor, eu não tenho nem a dizer. O caminhão, quando eu falei isso, sabe o que aconteceu? Que eu ia morrer? O caminhão, eu imagino assim que 5 centímetros, vai. Passou assim em mim quando eu só senti o vento. Ou seja, é para não ter morrido naquele dia. Mas Deus, Ele já tinha um plano na minha vida. Assim como Deus tem um plano na sua vida. E eu creio que esse plano, com certeza vai cumprir. Porque Deus Ele que escolheu. Então se você está passando por algo difícil, algo terrível na sua vida, na sua família, creia nesse Deus. Busca esse Deus. Que Ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Antes de eu terminar, eu quero ler uma palavra aqui que me chamou muita atenção. Que está no livro também de Lucas, capítulo 5. O versículo 12 diz assim, e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades,
eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Queres ser limpo? E logo a lepra desapareceu. Mas olha aqui, olha como é tremendo aqui no 13, fala assim, ó. E ele estendendo a mão, olha o que Jesus fala. Que Jesus fez, né? E ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Queres ser limpo? Você quer ser limpo nesta noite? Você quer a sua história mudada nessa noite? Entrega a tua vida ao Senhor. Busca esse Deus. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aleluia. E olha, pastor, que tremendo. E tremendo também que, interessante, talvez muitos podem até não crer, mas o que eu estou falando aqui é para a honra e glória do nosso Deus. Que quando eu fui para o caminho do Senhor, não tinha ninguém da minha família evangélica ainda. É verdade. E hoje, irmãos, para a honra e glória do nosso Deus, olha, tem muitas pessoas. Ó, primeiro da minha mãe, eu ganhei para Jesus, isso eu tenho ouvido de falar. Glória a Deus. Minha mãe, para a honra e glória do nosso Deus. A minha mãe, eu quero falar um pouquinho da minha mãe aqui rapidinho. A minha mãe, quando abria a boca, era só palavra de maldição. Tieteira mais limpa. Com certeza. Ó, irmãos, a minha mãe, o inimigo das nossas almas, usava tanto a vida da minha mãe, que ele também usava a minha vida para ficar contra a vida da minha mãe. E quando foi um dia, chegou uma época assim que teve um dia que eu fiquei até com raiva da minha mãe. É normal isso aí? Jamais, não é normal. Mas por quê? Porque eu não conhecia Deus na época e nem a minha mãe também. Mas como a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Graças a Deus, Deus colocou do meu lado um pastor abençoado, o pastor Ivaí, né? Glória a Deus por isso, né? E ali, através das palavras, né? Ali nos cultos, irmãos, creia no Senhor, busca a Deus pela tua família. E ali eu fui buscando, irmãos, orando, colocando o nome da minha parentela ali no caderno de oração. E Deus foi mudando a história, e para a honra e glória do nosso Deus. Muitos já se converteram, e aqueles que não se converteram ainda, vai se converter, porque eu creio na promessa de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E na sua vida também, você que está nos assistindo nessa noite, aleluia, não desista daquele teu parente, que muitos falaram para você que não tem jeito sim. O Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, é Ele que cura, é Ele que liberta. Ele está falando com você nesta noite. Não temas, Ele está contigo, é Ele que te dá vitória. Busca esse Deus, continua crendo nesse Deus. Não desfaleça a sua fé não, porque Deus, Ele vai te dar vitória. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. É só você crer e o nome dele vai ser exaltado em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos ouvir aqui o Manuel cantando um pouquinho. Amém. E daqui a pouco nós voltamos aqui com o presbítero Daniel e também com o nosso irmão Alex. Eu vou apertar eles aqui, mas eu vou falar fora do ar primeiro, para eles se preparar. Aleluia. Isso é só com as visitas que eu faço. Os daqui eu pego pesado mesmo. Aleluia. Vamos ouvir um pouquinho o irmão Manuel cantando aí para a glória do Senhor. Se alguém feriu seu coração e a solidão te faz sofrer, até seu mundo de ilusão perdeu no ar, não dá pra ver. Saudade volta e fere a sua alma, vem tirando a calma e chora. É inevitável sim, mas não é o fim. Por mais que exista um rio, a ponte vai surgir. As lágrimas descendo
seu coração sofrendo, o temporal não quer passar, o rio vai transbordar, você ficou prostrado, seu rosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar, Jesus já vai chegar. Você tentou cantar um hino, a voz amarga não sai, nem mesmo um sinal divino do horizonte não surge. Saudade volta e fere a sua alma, vem tirando a calma e chora. Inevitável sim, mas não é o fim. Por mais que exista um rio, a ponte vai surgir. As lágrimas descendo, seu coração sofrendo, o temporal não quer passar, o rio vai transbordar, você ficou prostrado, seu rosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar, Jesus já vai chegar. As lágrimas descendo, seu coração sofrendo, o temporal não quer passar, o rio vai transbordar, você ficou prostrado, seu rosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar, Jesus já vai chegar, Jesus já vai chegar. Bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Esse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias não acreditaram porque era nobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Glória a Deus, né? Eu coloquei esse louvor aí de propósito, né? Quando a gente coloca esse louvor aí, já não tem como não lembrar do missionário Davi Miranda,
né? Eu escutava, esse louvor eu escutava, irmãos, eu devia ter uns 4 para 5 anos, quando comecei a ter entendimento. Minha mãe escutava um programa chamado A Voz da Libertação. E escutava naquele rádio AM. Então minha mãe tinha aquela antena enorme por lado de fora de casa, era um caixão velho desse tamanho, né? Pelo rádio. E a minha mãe ficava lá e ficava assim, até achar. Aí quando achava, né, já tinha aquela hora certa, né? Ligava o rádio só naquela hora certa, porque a rádio naquele tempo era pilha, né? Então eles tinham aquele horário para escutar o rádio. Minha mãe fazia nós sentar perto do fogão de lenha, e ela fazia um café para nós e dizia, fique quieto e presta atenção na palavra que o missionário vai falar. Eu louvo a Deus porque, até hoje, até me emociona, porque tem palavras que eu ouvi naquela época, que trabalham no meu coração até hoje. Louvo a Deus por isso. Eu quero falar aqui de um assunto aqui, que eu quero colocar aqui na mesa para nós debatermos, tendo como base a minha própria vida. Eu, aos 14 anos de idade, me desviei da casa do Senhor. E voltei aos 28, virei macumbeiro. Mas não quero entrar nesse assunto da minha vida. Presbítero Daniel, eu sei que o senhor também, desculpe chamar de senhor, né? Mas é um respeito que nós temos. Sei que você também, quando chegou na adolescência para a juventude, também se afastou dos caminhos do Senhor, não sei o caso do irmão Alex, também. Então vamos falar sobre isso um pouco. Irmão, será que a igreja tem sido muito dura com os jovens? Ou os jovens são atraídos pelo mundo? Qual é a sua opinião? Pastor, a minha opinião, infelizmente, é que os jovens são atraídos para o mundo. Começa a surgir aquele desejo, começa as amizades influenciar na escola, no cotidiano do dia a dia. Começa muitas das vezes o garotinho, eu tiro o meu caso, nasci dentro do berço evangélico, fui criado dentro das Assembleias de Deus, meu pai é pastor de igreja já há mais de 38 anos, já abriu 4 igrejas, pegou do zero, pastor, fundação, e ergueu, e hoje está uma benção, e devemos que louvar a Deus por isso. Mas quando eu cheguei aos meus 13 anos, foi quando eu quis me afastar, pastor, porque os desejos, pratos de Satanás que vai preparando as amizades, os amigos da escola, os amigos da rua. Aí quando chega um com a cerveja, primeiro começa pelo cigarro, chega um te ensinando a fumar um cigarro, depois chega outro com um copo de bebida, te oferece uma bebida, daqui a pouco chega outro com a maconha, e assim, querido, se você não tiver um equilíbrio, se você não tiver um temor a Deus, você perece. Mas eu louvo a Deus, pastor, que eu tinha um temor a Deus e um respeito à senhora, minha mãe, Dona Tânia, aleluia, qual eu amo muito a minha mãe. Eu tenho um exemplo da Dona Tânia, amo essa mulher por demais, que foi a minha mãe, que me ensinou, ela e meu pai, nos caminhos que nós devemos que andar, pastor. Nos caminhos que nós devemos andar, todo dia levando a gente para a escola bíblica dominical, para os cultos de oração. Então aquilo entrou um temor dentro do meu coração. Mas foi quando um dia, queridos, Satanás vai de toda maneira armando um laço, armando cilada para tentar nos tirar da presença do Senhor. E ele quase tentou me tirar, queridos. Aos 13 anos de idade, praticamente, eu ia para a igreja, pastor, porque eu era obrigado. Eu ia porque, presbítero, porque eu era obrigado para respeitar o meu pai, para respeitar minha mãe. Mas o meu coração estava no mundo. O meu corpo estava dentro da igreja, mas o meu pensamento estava lá fora. Não tinha aquele compromisso com Deus. Foi quando eu comecei a conhecer outro filho de pastor, que era envolvido com crime organizado, que fazia coisas horríveis. Aleluia, e foi uma coisa, vai chamando a outra, né? Uma coisa vai chamando a outra. Aí eu vi, querido, aleluia, ele me convidando para fazer coisas horríveis, para tentar, aleluia, me tirar da presença do Senhor. E eu quase, pastor, que eu entrei naquilo, mas foi quando Deus, um dia, eu estava dentro de uma favela,
aleluia, andando, uma senhora apontou o dedo para mim e disse: jovem, Deus te ama e Deus tem uma obra na tua vida. Deus vai fazer de você um grande pregador da palavra. Eu olhei para ela, pastor, aquela palavra entrou moendo dentro do meu coração. Eu tinha 14 anos de idade naquele tempo. Eu falei: amém, Senhor. E aquilo começou a entrar um temor, mas os amigos que se diziam ser amigos, um por um, começou a perecer, começou a morrer, pastor. Fui jurado de morte e Deus começou a me guardar. Deus começou a me guardar. Nunca me esqueço, na igreja que meu pai, ele era pastor, aleluia, houve a festividade da mocidade, aleluia, e eu fui, pastor, naquele dia para ouvir uma palavra amiga. Estava o pastor pregando debaixo de uma unção de Deus tão linda, debaixo de uma unção de Deus tão grande. E eu falei: meu Deus, um dia eu quero ser que nem esse homem. Um dia eu quero ministrar a palavra do Senhor como ele está ministrando. Naquele exato momento, pastor Evaí, aconteceu algo que eu nunca vou me esquecer. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Pastor. Aleluia, a língua começou a enrolar, presbítero. Aleluia, as mãozinhas começou a bater. O coração cheio de rapina, cheio de pecado. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a minha vida. E Deus me batizou com o Espírito Santo. Naquele momento, pastor Ivaí, eu dobrei meu joelho e eu falei: Deus, como a minha mãe, ela faz faxina na casa dela, e ela deixa a casa dela toda bonita, faça uma faxina dentro da minha vida, porque a partir de hoje eu quero te servir, e eu quero estar na tua presença até o último dia da minha vida. Eu quero te servir de corpo, alma e espírito. Aí, pastor, louvamos a Deus, começou o primeiro amor, começou a vir as promessas de Deus sobre a minha vida, que eu ia ser um pregador da palavra. Aí, pastor, aquilo deu um nó na minha cabeça. Mas o porquê? Até os meus 14 anos, pastor, se você perguntasse para mim qual que é a primeira letra do alfabeto, é a letra A. Não sabia nem ler e nem escrever. Não sabia de nada, presbítero. Não sabia ler, não sabia escrever. Até meus 17 anos de idade, não sabia ler e nem escrever. Mas eu louvo a Deus pela vida de um homem de Deus chamado Pastor Cordeiro, da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Ele olhou para mim e ele disse: menino, eu vou te ajudar, você tem futuro. Vai todo dia na minha casa que eu vou te ensinar. Você parou de estudar, tinha parado de estudar na 6ª série. Você vai voltar a estudar, você vai ter uma profissão digna, você vai ser um ombreiro de valor na casa do Senhor. E começamos, pastor, Deus abriu a minha mente para a glória do Senhor. Em menos de um ano, estávamos pregando a palavra do Senhor, estávamos nós ministrando. Voltei a estudar, terminei meus estudos. Hoje eu tenho a minha profissão. O que eu quero dizer para você, jovem, que muitas das vezes o mundo, as amizades da escola, porque o pastor não pode estar 24 horas com você, o pai, a mãe, o amigo da escola bíblica dominical, o professor não pode estar 24 horas do nosso lado. Aleluia, quando vem as amizades para tentar nos tirar da presença do Senhor. E se o amigo, se a amiga, pastor Evaí, se ela tiver uma cabeça fraca, ela vai para o mundo. Vai para o mundo, vai perecer. Começa a experimentar uma maconha, começa a experimentar uma bebida. Quando daqui a pouco ele vai ver, ele dá até o pescoço. Se ele não tiver um temor de Deus sobre a vida dele, se ele também não for filho da salvação, porque tem um filho da salvação e o filho da perdição. Se ele não for filho da salvação, querido, se ele for filho da salvação, Deus vai de encontro à vida dele. Mas temos que louvar a Deus. Quando uma mãe ela chora aos pés do Senhor, quando uma mãe se derrama na presença do Senhor, Deus se levanta do trono para dar vitória. E eu nunca me esqueço do clamor da minha mãe. A minha mãe, um dia, pastor Evaí, eu cheguei em casa e eu vi a minha mãe orando, falando: Deus, eu criei o meu filho dentro da tua casa. Se for para mim ver o meu filho morto pela mão de bandido, pela mão de polícia, o Senhor coloca uma enfermidade no meu filho e leve ele. Mas para o Senhor eu dou ele, mas para Satanás eu não dou, Deus. Aleluia. E vemos, irmãos, que Deus teve um encontro na minha vida. Dia 9 de outubro do ano de 2004.
Aquele dia Deus selou a minha vida com o Espírito Santo. Aleluia. E no dia 21 de dezembro do mesmo ano, do ano de 2004, pastor Idaí, Deus me batizou com o Espírito Santo. E até hoje estamos aqui, somos presbítero, para a glória de Deus. Sou casado para a glória de Deus Pai. Sou jovem, só tenho apenas 27 anos. Agora dia 25 faço 28 anos. O que Deus tem para a tua vida, meu querido, é maior. Não deixa nada. Lembra-te de Sadraque, Mesaque e Abednego? No meio da Babilônia, os quatro, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, em meio àquele mundo que estava podre, na lamaçal do pecado, muitos se prostituindo, ele falou: não, nós aqui vamos se alimentar de legumes, nós vamos, aleluia, nos abter, vamos nos afastar do mundo, vamos virar as costas para o mundo e vamos nos achegar a Deus, porque aquele que se achega a Deus, Deus ele dá vitória. Aleluia. E se achegue a Deus. Concluindo, pastor Ivaí, o que Deus tem para você, querido? Não seja uma cabeça fraca, mas se humilhe na presença do Senhor. Ouve o conselho da tua mãe, ouve o conselho de teu pai. Venha para a escola bíblica dominical, venha para os cultos. Se achegue, aqui tem um homem de Deus, pastor Evaí. Aqui tem um sombreiro inspirado por Deus, que vai te dar um direcionamento da parte de Deus. Irmão, eu tenho que louvar a Deus pela vida de um homem que me ajudou muito. Presbítero Sérgio, hoje está servindo a Deus lá na Bahia, hoje é servo do Senhor. Aquele homem foi uma inspiração de Deus na minha vida. Aquele homem muito me ajudou, pastor, na minha conversão. Me levava para monte, me levava para as vigílias, ele ia cantar nas igrejas, ele me levava. A primeira agenda quem fez como um pregador na minha vida foi aquele homem. Aleluia. E vemos, querido, que Deus colocou aquele homem no meu caminho para me ajudar. Deus sempre vai colocar alguém no seu caminho para te ajudar. Mas tem uma hora, querido, que você vai ter que andar com as suas próprias pernas e gerar discípulos, ser ganhador de alma. Deus não te colocou nesse lugar, na sua faculdade, no seu estudo, na sua escola à toa. Deus te colocou para você ser luz, e seja luz, brilhe no meio das trevas. Tem um hino que ele fala, querido, que nós devemos fechar nossa mente para o pecado e nos achegar aos pés do Senhor. Se achegue, delete o pecado da sua vida, delete aquilo que não presta, mas se achegue aos pés do Senhor, porque maior é Deus que vai te dar vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora já no meu caso, já vou passar para o irmão ali. No meu caso, já foi diferente. Não foi amizade, por incrível que pareça. É de uma igreja que tinha uma doutrina bastante rígida. E eu me inspirava do pastor chamado João do Amaral, que era discípulo desse pastor. E ele fazia aquelas grandes concentrações de fé em cima de caminhão, e ali dava milhares de pessoas. E Deus usava aquele homem muito para curar. E num dia, tinha um aleijado na fila, e nós ficávamos na carroceria do caminhão, eu de um lado, ele do outro, e as pessoas passavam, a gente só tocava com a mão na cabeça, não dava tempo para orar não, irmão. Era só tocando mesmo, e Deus curava muito. Deus usava a minha vida e a vida dele. Eu tinha 14 anos de idade. E nesse dia tinha um rapaz com uma cadeira de rodas. E ele vinha na minha fila. E quando ele foi chegando perto, foi me dando um apavoramento. Porque você encostar a mão na cabeça de alguém, cair endemoniado lá, os obreiros oravam e expulsavam. Mas tinha uma equipe muito grande que trabalhava com a gente. Se Deus curou ou não curou, não tem diferença. Agora, irmão aleijado, a coisa já é outra conversa. E irmãos, quando aquele homem chegou bem na minha frente, quase quem fica aleijado fui eu, presidente. A gente ri hoje, né? Mas na hora ali não foi brinquedo, não. E eu olhei, fitei os olhos dele e falou: você tem fé que Deus pode te curar? Que Jesus pode te tirar das cadeiras de roda? Ele falou: eu tenho. Quem ficou paralisado fui eu. Eu não tive ação. O pastor que estava do outro lado, ele gritou: então, em nome de Jesus, levanta e anda. Mas não fui eu que falei, irmãos. Foi o pastor que falou. E aquele homem levantou, começou a estralar os ossos dele, as pernas eram atrofiadas, foi endireitando assim, ele levantou para a glória de Deus, irmão. E para a minha desgraça. Ali começou a minha queda. Eu era convidado para as igrejas, botava aquela placa enorme: o menino que faz o aleijado levantar da cadeira de roda, que revela pelos dons do Espírito Santo. Deus me usava,
Só que eu deixei aquilo entrar no meu coração e parei de buscar. Eu era um menino de monte, parei de ir para o monte. Achei que comecei só a cuidar do meu visual. Eu comecei a ficar vaidoso. E a igreja a qual eu congregava, vaidade lá é um pecado terrível, né? Então aquilo foi entrando no meu coração e o pastor só de olho em mim. Eu não pregava mais na minha igreja. Eu era líder da mocidade, mas ninguém me via mais na igreja, porque todo dia eu estava numa igreja diferente. E aí eu comecei a desenvolver técnicas de mentira, irmãos. E a mentira derruba qualquer um. Então ali eu olhava para aquela multidão. Quem tinha mancha no rosto, eu sabia que tinha problemas estomacal ou problemas no fígado. Eu falava: Deus me revela se tem problema no fígado, vem para frente, Deus vai te curar. Eu olhava para uma pessoa assim, que tinha um semblante, eu desenvolvi umas técnicas, eu creio que usado pelo próprio Satanás, irmão, porque não tinha outra explicação. Você tem uma forte dor de cabeça, vem para frente, Deus te cura agora. Irmãos, e para misericórdia do Senhor, Deus curava. Mas eu creio que era pela fé daquelas pessoas, não por mim. E eu fui desenvolvendo essas técnicas e vivendo da mentira. Até hoje eu tenho medo de pegar uma oferta em alguma igreja. Mesmo as pessoas me dão uma oferta para me ajudar na gasolina, eu tenho temor. Porque naquela época aquilo fez eu cair. Porque eu comecei a ganhar muito dinheiro. Então aquilo cresceu no meu coração. E um certo dia eu cheguei na igreja, todo feliz, de uma festividade na igreja, com um crachazão desse tamanho. Só faltava dizer que eu era o rei daquele crachá. Eu mandei fazer aquele crachá, sabe? Com o nome da igreja em cima, só o Senhor é Deus, é o nome da igreja, símbolo da igreja. E embaixo eu coloquei assim: evangelista, que faz, que acontece, né? Eu achei que eu era alguma coisa. Quando eu cheguei na igreja, o pastor falou assim: eu preciso ter um dedo próximo com você. Eu falei assim: amém. Ele falou assim: mas vai ser na hora da Santa Ceia. Quando chegou na hora da Santa Ceia, ele falou assim, eles me chamavam de evangelista. Evangelista, vem para frente. Eu fui todo pomposo pensando: vou me ungir alguma coisa, sabe? Eu achei que eu ia crescer dentro da igreja. E quando eu cheguei na frente ali do altar, ele falou: vira para a multidão. Eu virei. Para a igreja era enorme, irmãos, e ficava a gente do lado de fora. Ele falou assim: um pastor, um outro pastor, por favor, tira esse crachá do peito desse menino, porque ele não merece usar esse crachá que tem o nome da igreja. E ele veio assim, arrancou, irmãos, parece que levou um pedaço de mim já junto. E ele falou assim: ele está 2 anos de disciplina. Eu lembro até hoje. Ele falou assim: porque você pensa que você engana as pessoas, você pode enganar, mas a Deus você não engana. E o Espírito Santo me revela que você está com um espírito de vaidade dentro de você, que Deus não te usa faz muito tempo, e que você está usando da prática da mentira nas igrejas. Irmão, aquele homem acabou comigo ali. Hoje eu dou glória a Deus por isso. Você fala assim: pastor, você é louco? Não, porque se eu continuasse daquele jeito, eu estava no inferno agora. Então Deus permitiu, e eu caí. Em 8 dias eu estava tocando para o mundo. Eu era músico na época, eu já tocava violão. E por isso que eu não pego violão, né? Vocês já perceberam que eu não gosto de violão. Aquelas coisas que eu não gosto de mexer. E olha só. E 3 meses depois eu me envolvi com a magia negra. Mas não de incorporar a demoninha assim, de falar com o diabo como nós estamos falando aqui. Então eu virei um dos maiores macumbeiros. Quem pagava para mim, para alguém morrer, morria mesmo. Não tinha conversa não. E a minha história só mudou no dia que eu fui matar uma mulher. Num ritual de magia negra. Uma mulher trouxe e falou: eu quero essa mulher morta em 24 horas. Eu falei: está morta. O demônio falou no meu ouvido: vem pro quartinho. Eu tinha um quartinho escuro. Na onde que ele se materializava, falava comigo. Ele falou assim: essa eu não posso matar. Eu falei: como é que eu não posso? Conversa é essa, você não disse que você é o Todo-Poderoso? Ele falou assim: essa eu não posso mexer. Essa é do homem lá de cima. Te falei para você não mexer com essa raça de crente. Eu falei: então eu estou servindo o Deus errado. Se tem um Deus que é maior. E aí a ficha caiu. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Eu conheço esse Deus, eu conheço esse Evangelho. E o que eu estou fazendo aqui servindo a Satanás? E ele já falou: se você tentar me largar, eu te mato essa semana. Eu vou resumir aqui, irmãos, que nós estamos indo, eu quero ouvir o irmão Alex ainda. Apesar que aqui quem faz horário sou eu. E olha só, irmão. Eu tombei um carro, bati um carro aqui no Extra, que deu perda total. Pegou fogo um carro meu. Aconteceu tanta coisa. Quando eu vim para os caminhos do Senhor, eu deitei rico e amanheci pobre.
eu amanheci devendo 180 mil reais. E eu estou falando isso em 98. Era muito dinheiro, hein? Era muito dinheiro. Fiquei quase louco. Eu era magrinho, pesava 69 quilos. Eu fui para 90 quilos. A minha esposa entrou numa depressão que caiu o cabelo dela todo. As pessoas perguntavam se ela tinha câncer. Então, mas Deus me sustentou, me deu honra. Eu consegui pagar todas as dívidas para a glória de Deus. E hoje, aquilo que eu tenho veio do Senhor. O diabo não toca, não. Irmão Alex, como foi a sua história? Pai do Senhor a todos, né? Minha história é muito parecida com a do Daniel. Minha mãe, meu pai é irmã da mãe do Daniel, então nós somos primos. Nós crescemos ali na igreja Assembleia de Deus de Perus, ali no Jardim Constância, e eu participava de escola dominical, grupo das crianças, ensaio, nós fazia teatro, como aquela música dizia assim, João viu. Então nós se vestia, nós fazíamos o coral. E eu tinha uma vontade muito de ser pregador da palavra. Eu não sabia ler, eu tinha dificuldade para ler. Aí eu fiz um voto com Deus, falei, Deus, se o Senhor me ensinar a ler, eu quero vou ser pregador da sua palavra. E eu fiz o voto com Deus quando eu era pequeno, né? Eu falei, Deus, me dá uma Bíblia. E naquela época, meus irmãos, nós trabalhávamos no trem de chiclete, bala, e nós tínhamos dificuldade, porque minha família era muito carente mesmo de dinheiro. Nós morávamos de caseiro na igreja, e nós trabalhávamos no trem, Daniel mesmo sabe, e uma Bíblia que custava R$10, nós tínhamos dificuldade de comprar, né? E eu gostava de ter uma Bíblia, eu não tinha uma Bíblia. Mas Deus, me dá uma Bíblia, Deus, me dá uma Bíblia. Resumindo, eu fui crescendo e nunca tive uma Bíblia para ler, né? E aprendi a ler. Aí quando tinha mais ou menos uns 13 anos, e meu pai já levava nós para a igreja forçado. Porque eu não queria mais ir para a igreja. Eu queria ficar assistindo o debate bola, né? Virei corintiano, né? Virei corintiano. E o meu pai falou assim, vamos para a igreja. Eu falei, não pai, eu não vou para a igreja, não quero assistir o debate bola. Então ele desligava a televisão e levava nós para a igreja forçado. E quando chegava na hora da palavra, dava sono. Viu o pastor com o bigodão assim, e nós ficamos murando, esse pastor, velho, não acaba logo essa pregação. E olhava para a cara da minha mãe, fazia careta, né? Minha mãe vinha dar uns beliscão. Aí, no final do culto, resumindo, quando eu tive 14 anos, meu pai batia em nós, mas nós não ia para a igreja. Aí eu comecei a andar com pessoas menino que começou a roubar em supermercado, barra de chocolate. Eu comecei a andar com meninos que roubavam bicicleta, né? Então eu comecei a roubar em supermercado também, barra de chocolate. Minha mãe me dava o dinheiro para pão, eu vinha com a caixa de chocolate. E estocando, umas 20 caixas. Minha mãe, mas de tanto chocolate desse, não mãe, eu estou comprando. Ah, mas com que dinheiro? Não, trabalho não tem. Aí nós trabalhamos no trem, os guardas tomavam o dinheiro, nós ia lá para o site Morato, roubar barra. Até um ponto de pegar nós e levar nós para o conceito tutelar. A polícia pegou, levou nós ficamos trancados. Aí a mulher, ela olhou para trás e nós saímos correndo, né? Aí nós trabalhávamos no trem, apanhava dos guardas e a vida era sofrida. Certa feita eu tinha uns 13 anos, estava vendendo um chocolate chamado Dupe ali na São de Pesco Morato. E naquele dia o meu corpo estava todo frio. E eu sentia o meu coração bater mais forte. Aí eu parei e sentei. Quando eu sentei, eu vi uma mão assim pegando em mim, era uma mulher. Ela era evangélica. Falou assim, olha jovem, Deus tem uma grande obra na sua vida, né? Deus me diz ainda que vai te usar muito, né? Eu peguei e saí para casa e contei para minha mãe. Minha mãe sem entender falou assim, meu filho, você está ficando louco, vai trabalhar, você está com preguiça. Mandou eu voltar de novo. Voltei, levei uma pizza do guarda, voltei de novo. E eu cresci sendo revoltado. Quando eu tive uns 17 anos, o meu pai se separou da minha mãe. Então minha mãe teve um problema de mente, ela começou a usar fralda, né? Aí o meu pai separou, minha mãe teve que ir para o Rio Grande do Norte, aí ficou morando só eu e meus irmãos. Aí meus irmãos entrou na vida das drogas, da cocaína, da prostituição. A minha casa já não era mais chamada casa de oração, era a casa que usava droga, se prostituía, guardava armamento. Uma vez nós estávamos em casa e o meu irmão traiu a esposa dele e ele estava dentro de casa no sofá. Aí entrou um profeta e apontou o dedo no olho dele e falou assim, daqui a 15 dias Deus vai arrancar essa mulher da sua vida e vai te devolver a original. Então quando ele falou isso, nós pegamos uma arma para matar o homem, falando que era macumbeiro. Mas aí o homem saiu correndo.
E nós ficamos procurando esse homem um mês e nós não achava. Ele passava do nosso lado assim, nós não via ele. Porque se nós pegássemos, nós ia matar ele, né? E hoje ele é um grande amigo meu, né? Ele entregou a profecia e nós queríamos matar, nós procurando, falou assim, ó, vai colocar dentro da perua e vai desossar lá no cascato. Então nós viramos de mente boa, viramos mente ruim. Aí eu comecei a andar com maus elementos, né? Só vinha na maldade, na minha mente, matar meu pai, porque meu pai judiou muito minha mãe, separou da minha mãe. Então eu e meus irmãos falavam assim, ó, se nós se encontrar pai, não vai sentar o braço nele, não vai matar ele, vai desossar ele. E até hoje tem um irmão meu chamado Adonias que tem muita raiva do meu pai, né? Aí aconteceu tudo isso. Aí vinha na mente de eu matar o meu irmão me matar, e era briga após briga, o diabo fez o aço. Minha mãe ficou com espírito de depressão, então na nossa mente a culpa era do nosso pai, que nós tínhamos que matar ele. E meu pai queria vender a casa que nós morava, aí deu mais raiva ainda. Falou assim, é hoje, né? Nós saímos à noite para pegar meu pai deu uma fugida, e era Deus cortando o laço, né? Aí certa feita, eu me resolvi com meu pai e fui morar com meu pai. Aí meu pai foi fazer uma viagem lá no Rio Grande do Norte, aí ele voltou com a minha mãe. Aí ele pegou, pediu conta do mercado, tudo aqui, e nós voltamos para o Rio Grande do Norte. Quando chegou no Rio Grande do Norte, eu comecei a entrar no mundo da bebida, e eu nunca fui de beber. Eu ia para a praia a sexta-feira e só vinha na segunda de manhã, bêbado, né? Bêbado, visitava várias casas noturnas. E eu tinha um depósito de água e gás, né, que eu trabalhava aqui em São Paulo, peguei o dinheiro e montei um depósito de água e gás. E tudo que eu ganhava, eu deixava ali na bebida, né? Na praia eu via as macumbeiras adorando a Iemanjá, então eu bebia cachaça junto também, né? Uma vez eu olhei para a praia, eu olhei assim, falei assim, olhei o mar, o vento, eu falei assim, eu me lembrei da profecia que a menina pegou, colocou a mão no meu ombro e falou que eu ia ser o grande homem de Deus. Aí eu peguei, olhei para o céu e falei assim, Senhor, o Senhor falou que tinha uma obra da minha vida, que eu ia ser um homem de Deus. Olha a minha situação. O meu coração, eu sou maquino mal. Né? Falei para Deus. Eu engano mulher, filha dos outros. Eu começo a namorar com uma menina agora, depois de 2 meses, largo, arrumo outro e vai indo assim. Então eu falei para Deus, isso é a obra que o Senhor tem na minha vida? Comecei a falar dessa forma. Aí eu peguei e voltei para casa. E dentro de casa, a minha mãe sempre ficou da igreja, ela fazia campanha dentro da igreja. Mas minha mãe fazia campanha e eu fazia o cassino. Era jogo de baralho, cigarro, bebida. E minha mãe ficava me xingando, falando assim, olha, você está usado pelo diabo. Vai para a igreja. Eu falei assim, eu não quero saber de Jesus, fica com Jesus para a senhora. E aí eu começo a jogar baralho 10 horas da manhã e só parava 2 horas da manhã. Meu Deus. Bebendo, cigarro. E eu comecei a montar na minha cabeça que eu ia abrir um cassino dentro de casa, né? E era cassino. Minha mãe chegava da igreja com a Bíblia, passava um monte de pessoa bebendo, jogando baralho. Ela vinha falar comigo, eu mandava ela calar a boca, não respeitava mais minha mãe. E falou assim, quem manda aqui sou eu, né? A física que ela vendia sorvete, eu enchi de cerveja, né? Falei assim, aqui eu vou montar um bar. E era cassino de noite. E os meus amigos ali reunia, fazia uma caipirinha, dava para as pessoas, baralho de noite. E eu arrecadava dinheiro e colocava no bolso. Pensei, não, eu vou viver assim agora, eu não vou mais trabalhar. Então a minha vida era viver do jogo, né? Aí uma sexta-feita ia ter um carnaval na Paraíba, né? E quando nós estamos no mundo, nós somos soberbos. Eu fui lá e aluguei uma dobrô, né? 4 dias, paguei R$1.000, falei assim, eu vou pro carnaval. Enchi a dobrô de mulher e fui pro carnaval. Quando chegou no carnaval, eu vi lá aquelas danças. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma tatuagem no corpo toda, né? Vou fazer um anjo caído, um anjo preto, né? Nas minhas costas. Me deu vontade. Eu peguei e fiz de renda, né? Aí eu chego no carnaval lá, eu olhei assim pro alto, comecei a olhar para as pessoas, mas parecia que eu via vulto passando assim. Eu falei, nossa, que negócio estranho, né? Eu entrei numa casa e a casa tinha um monte de imagem, de escultura, eu dormia no quarto. Parecia que o santo estava me olhando, né? E a mulher ela era macumbeira. À noite eu via as panelas caindo, as lâmpadas acendendo, eu não estava entendendo nada. Aí eu peguei e falei assim, sabe uma coisa? Eu vou voltar para Natal e de lá eu vou para São Paulo, né? Eu voltei para Natal e falei para minha mãe, eu vou para São Paulo. Ela falou, não vai não, meu filho. Não, eu vou vender tudo aqui, vou vender meu depósito de gás aqui, de água, e vou embora. Aí eu peguei e vendi o depósito de gás e água, irmão, que valia R$30.000, vendi por R$2.000. E vim embora para São Paulo. Cheguei em São Paulo, comecei a morar na casa da minha irmã. E a minha irmã, ela sempre foi da igreja. E aí eu comecei a viver numa casa que tinha a presença de Deus. Aí eu comecei a observar a vida da minha irmã, que dentro de casa eu brigava com a minha mãe, e dentro da casa dela eu não brigava com o marido dela.
eu comecei a ver uma coisa diferente, comecei a ver paz, eu comecei a analisar e comecei a pensar comigo, poxa, minha irmã tem uma vida de paz, né? Eu quero essa vida para mim também. Eu comecei a imaginar isso. O meu cunhado ia para a igreja com a Bíblia, levava a minha irmã de mão dada, e aí eu falei assim, nossa, que bonito ele usar terno, né? Aí eu comecei a trabalhar de manobrista e eu usava terno, né? De manobrista. Eu falei assim, qualquer dia eu vou numa igreja, né? Isso dentro de mim. Aí eu estava trabalhando lá no Tucuruvi, um colega meu que tocava samba falou assim, Alex, vamos pro carnaval na escola do Vai Vai, vamos tocar lá. Eu falei, bora. Aí quando ele falou isso, chegou um homem bem grandão, o cartão de telefone da mãe, falou assim, olha, eu vim de Santa Amaro procurar serviço aqui em Tucuruvi, e agora estou sem dinheiro de ir embora. Vocês querem comprar esse cartão? Aí o Leonardo falou assim, não tem dinheiro não. Eu falei, também teu não. Aí na verdade ele falou assim pro Leonardo, olha, eu só vim aqui porque Deus mandou vir aqui falar com você. Deus me disse que você é afastado, que você tocava na igreja, que você tem uma esposa chamada tal, o seu filho chamada tal. E ele começou a chorar. Mas quando ele começou a chorar, eu tinha na minha mente que esse negócio era de macumbeiro. Aí eu peguei e chamei, cai fora daqui, não vou descer a bota em você. Eu falei para ele. Aí o Leonardo falou assim, não, Alex, pode ficar em paz que é Deus falando comigo. Aí eu falei, é Deus falando com você? Eu falei, você acha que Deus vai usar homem? Né? Eu nasci no evangelho, mas não está entendendo nada. Né? Eu falei, você acha que Deus vai usar um cara? Isso aí, que está acontecendo, esse camarada da igreja da sua mãe contou a vida dele, ele está falando que Deus está mostrando. Expulsa esse camarada daqui. Aí ele pegou, entregou, foi embora. Ele pegou e saiu. Uns 15 minutos. Aí o Leonardo pegou e falou assim para mim, Alex, quando eu chegar em casa, eu vou falar com minha mãe, que veio um homem e falou assim, assim, assim. Mas aí o profeta já tinha saído. Aí o profeta pega e volta depois de 15 minutos e falou assim, olha, você falou aí pro rapaz que você, quando chegasse na sua casa, você fala para sua mãe. Mas não é para falar para sua mãe, é um negócio de você e Deus. Aí quando foi isso eu me arrepiei tudinho. Aí eu peguei na mão dele, aqui e falei assim, então já que você é homem de Deus, o que você tem para mim? Aí ele falou assim, para você eu não tenho nada. Né? Quando ele falou isso que para mim não tinha nada, eu me senti como o filho do diabo. Mas ele falou assim, Alex, sempre tem o filho de Deus e o filho do diabo. Eu falei assim, então o Leonardo é o filho de Deus, Deus falou com ele, eu sou filho do diabo, porque Deus não falou comigo. Deus não tem nada. Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu cresci na igreja. A minha mãe é crente. Aí ele falou assim, vai na igreja que Deus vai falar com você. Aí ele falou isso, vai na igreja que Deus vai falar com você. Aí eu comecei a trabalhar e aquela palavra ficou na minha cabeça, vai na igreja que Deus vai falar com você. Eu ia dormir e aquela palavra ficou na minha cabeça, vai na igreja que Deus vai falar com você. Aí eu peguei e falei para minha irmã, era numa quinta-feira, eu falei, Maria, vamos na igreja hoje? Ela falou, mas é hoje? Não, vamos dormir. Eu falei, eu quero ir hoje. Eu falei, não, Alex, hoje o culto é chato, hoje o culto é de doutrina. Eu falei, não, mas eu só quero isso por hoje. Aí ela pegou, aí nós se arrumamos e nós fomos para a igreja. Acho que Deus tinha tratado. Aí no meio da igreja, no meio do caminho, eu falei assim, Deus vai falar comigo. Eu falei, então já que Deus vai falar comigo, isso na mente. Deus, Senhor, moro com minha irmã aqui, então me dá uma casa bem grande, né? Eu quero colocar uma sinuca, né? Eu comecei a fazer assim, quero colocar sinuca, me dá uma casa muito grande. E também eu quero um carro, né? Para andar também, eu quero um carro grande, né? Um carro caro. E comecei a falar com Deus, eu sei que o Senhor vai falar comigo. O homem falou que se o Senhor ia falar comigo, na minha inocência eu comecei a falar com Deus na mente. Aí eu cheguei na igreja, só estava o pastor. A minha falou assim, não falei. Aí o pastor pegou, aí chegou mais dois crentes, sentou na cadeira e eu fiquei lá atrás. Aí minha irmã, não, Alex, não vai ter hino bonito, não tem bateria, não tem violão, não é para você ter vindo hoje. Hoje é só por ensinamento. Aí o pastor pegou no microfone e falou assim, é engraçado, né? Você pede carro e casa para Deus, que você não faz nada que agrade os olhos do Senhor. Ele já começou a falar isso, aí minhas pernas já começaram a tremer lá atrás, e eu já comecei a entender que era Deus falando comigo. Ele falou assim, como que Deus vai dar um carro, uma casa, que você só faz tudo que desagrada o Senhor? Eu falei, mas Deus, eu não faço nada, não mato, não roubo, mas você se prostitui, você engana, você rouba, você desvia dinheiro. Aí, eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei feliz que Deus falou comigo. E eu fiquei triste que Deus não ia me dar a casa e o carro. Aí o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, não quero aceitar Jesus não, já que Deus vai me dar, então não quero aceitar Jesus não. Aí no meio do caminho, eu falei assim, mas como assim? Eu falei que queria um carro, uma casa, e Deus falou comigo. Então Deus existe. Aí eu comecei a falar assim, Deus existe. Ele falou comigo. Aí eu falei assim, isso, Deus falou, então ele existe. Aí eu comecei a ficar bobo, olhar para o céu, ver as nuvens. Eu falei, Deus, deixa eu ver o Senhor. Eu comecei, deixa eu ver, me dá mais um sinal. Aí eu peguei e falei assim com Deus, já que o Senhor usou o pastor, aqui está minha irmã, ela sabe o Senhor, então usa ela então. Manda ela falar assim, é para você me servir agora. Né? Eu falei isso para ele. Você vai virar e falar que é para você servir, eu vou servir o Senhor agora. E Deus não usou ela. Eu falei, Maria, Deus não falou nada com você, falou nada. Eu falei, então Deus não quer que eu sirva a ele. Aí eu peguei, meus irmãos, e fui dormir. Quando eu fui dormir, eu tive um sonho. E no sonho eu estava numa rua bem estreita e escura.
E eu andava muito triste, parecia que eu ia morrer naquele momento. Eu carregava uma mochila nas costas, tipo assim, não tinha nada na vida, eu estava andando sozinho. E no sonho, o caminho era estreito e escuro. Aí eu via uns 12 homens de branco. E esses 12 homens, ele louvava a Deus, mas a boca dele não abria. O som saía, mas a boca não abria. E um homem tinha um cajado na mão. Aí eu comecei a ouvir aquele som, aquele hino, um hinário que eu não me lembro. Aí eu começava a observar que eles cantavam e a boca deles não abria. Aí eu falei assim, mas por que vocês são alegres e eu sou triste? E vocês cantam e eu não canto? E um daqueles homens olhou para mim e falou assim, você quer cantar? Eu falei, eu quero cantar. Então vem aqui e me dá um abraço. Aí eu fui e dei um abraço, dormindo. Eu dei um abraço. Aí quando eu dei um abraço, eu acordei. Eu acordei com o meu pé tipo pegando fogo, a minha cara, falando em línguas estranhas, rodando, e o meu coração acelerado, e eu me batia assim, ó, a minha mão batia no chão assim, eu não conseguia me controlar. Comecei a rodar no chão e aquelas línguas vindo. Aí eu me acordei tremendo, coloquei a mão na cabeça e falei, estou endemoniado. Eu não estava entendendo nada, eu falei, eu estou endemoniado. Aí no outro dia eu acordei para trabalhar, e cheguei no serviço, trabalhava aqui já na Vila Mariana, peguei no serviço, e comecei a colocar o funk. Quando eu ia cantar um funk, vinha aquelas línguas emboladas. Com licença. Vinha aquelas línguas emboladas. Aí eu pegava, ia cantar o funk, vinha a língua embolada. Minha mãe falou assim, o que está acontecendo com você? Aí eu falei assim, não sei. Aí eu peguei e falei assim, eu vou numa igreja de novo. Aí eu peguei e falei assim, eu vou na Deus Amor. Minha mãe falou assim, vai na Deus Amor que lá tem libertação. Eu falei, eu estou endemoniado, quando chegar na Deus Amor, o pastor vai expulsar o demônio e eu vou voltar ao normal. Aí quando eu fui para Deus Amor, eu sentei no banco e via muitas pessoas colocavam a mão na minha cabeça e ficavam balançando. Aí eu comecei a ficar bravo, né? Eu vou embora, esses caras ficam pegando a cabeça dos outros, ficam balançando assim. Aí eu falei, eu fiquei bravo. Aí quando eu estava saindo, aí o pastor estava pregando, o pastor falou assim, ei rapaz, você aí, vem aqui que Deus tem um renovo para a sua vida. Eu falei, renovo? Não estava nem entendendo o que era renovo. Vem aqui que Deus tem um renovo para a sua vida. Aí eu peguei e fui. A pastor falou assim, hoje Deus vai te dar um renovo. Aí o pastor pegou a mão dele e colocou no meu peito, né? Ele pegou a mão dele e colocou no meu peito e começou a falar umas palavras assim, renova, Senhor, renova. Aí quando ele falou renova, eu comecei a pular, rodar e falar em línguas estranhas. Pastor, Deus batizou. Mas na minha mente eu falei, não, essa língua que eu falei, já falei uns dias atrás. E eu comecei a rodar e não parava. Não parava. E vinha uma língua, depois vinha outra. Aí a igreja, o culto acabou quase meia-noite. De tanto eu ficar rodando e não parava. Aí o pastor parou e falou assim, irmão, Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu falei, obra? Irmão, Pai do Senhor. Eu falei, não sou nem crente, eu vou montar para o Senhor. Eu falei, irmão, você congrega na onde? Aí eu falei, não tenho igreja. Mas como assim você não tem igreja? Deus, você fala em mistério, Deus batizou, você não tem igreja? Eu falei, não, Jesus, eu comecei a colocar a mão na cabeça. Irmão, Deus tem uma obra na sua vida. Aí eu vejo o irmão com uma palavra na mão, você vai ser pregador. Aí quando ele falou aquilo, chamou a minha atenção. Eu falei, como é que é? Você é pregador? Eu falei, é. Falei, então, a partir de hoje eu sou crente, então. Aí eu comecei a ir para a igreja. Aí os irmãos falaram assim, irmão, você precisa de uma libertação. Eu falei, mas como assim libertação? Você precisa se firmar mais. Então nós vamos fazer a oração das 11 às 6. Das 11 da noite às 6 da manhã. Aí todo dia o irmão ia lá em casa orar das 11 às 6. Das 11 às 6, das 11 às 6. De tanto orar das 11 às 6, irmão, que eu comecei a pegar gosto. Comecei a orar sozinho. No serviço comecei a orar. Aí eu comecei a pregar para o meu irmão. O meu irmão é afastado. Eu comecei a falar de Deus. Falei, ixi, o pastor já fez sua cabeça. Agora você vai dar dinheiro para a igreja. Faz lavagem cerebral. Fez lavagem cerebral. Eu falei, não, Jesus existe mesmo. Eu fui para a igreja e falei assim para Deus, eu quero um carro e uma casa na mente. Cheguei lá, o pastor falou a mesma coisa. Deus existe mesmo. Ele falou, não, isso aí é tudo montagem. Eu falei, não, eu fui na igreja, Deus batizou com o Espírito Santo. Não, isso é uma coisa que vem na sua mente. Eu falei, não, eu já vi demônio caindo. Ele falou, não, isso aí é montagem, tudo é montagem. Eu falei, não, mas eu levei o meu irmão lá e o meu irmão foi curado, eu vi tudo isso. Aí ele falou assim, não, é montagem. Aí resumindo, meus irmãos, eu aceitei a Jesus, né? E eu tinha uma dificuldade que eu namorava e não era casado. E a Deus Amor é bem rígido. Então ele falou assim, irmãos, para você ser batizado, você tem que descer, você tem que casar. Então eu tive uma dificuldade de casar porque eu não tinha capital financeiro, dinheiro. Aí eu fiquei 1 ano sem casar. E nisso, os próprios da minha família, que era cristão, começou a falar assim, ixi, vai desviar rápido, não vai aguentar a aprovação não. E aquelas palavras foram doendo no meu coração. Aí eu peguei, fui numa vigília e falei assim para Deus,
se o senhor não falar hoje do meu casamento, eu volto para o mundo. Não estou nem aí para o inferno, não estou nem aí para o Satanás. Se o senhor não falar comigo hoje que vai fazer meu casamento, eu só estou sendo acusado na igreja. Outra vez o pastor chegou e me falou assim: irmão Alex, se Jesus voltar hoje, vai para o inferno, porque você não está casado. Eu falei, então para que ele me chamou então? Olha a minha situação, que Deus é esse? Que me chama, já sabe que não é casado, para eu ir para o inferno, então estou fora. Aí eu falei para Deus: Deus, se o senhor não falar hoje no meu casamento, eu não vou mais para a igreja. E eu estava com aliança no dedo de casamento, sempre usei. Eu cheguei na vigília do meu joelho e falei com Deus. Aí deu 3 horas da manhã, chega uma profeta e falou assim para mim: homem, te trouxe hoje aqui porque eu estou renovando as tuas forças. E eu já falei em línguas estranhas. Eu falei: não, senhor, esse negócio de falar em línguas estranhas, eu quero saber do meu casamento. Eu quero saber do negócio de renovo, de vai ser profeta, vai ser pregador. Eu já escutei muito isso. O senhor vai fazer o meu casamento? Não vai, na minha mente. Aí eu fiquei bravo, falei: nunca mais fiz na igreja. Fui saindo, um jovem pegou na minha mão que nem me conhecia, com a aliança no dedo, e falou assim: homem, o diabo falou que tu não vai casar, mas daqui a 15 dias eu faço o seu casamento. Aí eu peguei, meus irmãos, e meu coração já começou a queimar. Usei minha serva falando que ia trazer um renovo, e você falou que não era Deus usando, porque você falou casamento, então receba. Ele soprou. Aí eu caí no chão, eu tive que ir levado para casa carregado nos braços, porque eu não conseguia ficar em pé. Aí, resumindo, 15 dias, tá o vídeo no meu celular. Eu estava num cartório assinando o casamento. 15 dias certinho. Eita, Deus, 15 dias certinho. Ele promete paz. Foi daí que o Senhor foi mudando a minha vida, e até hoje, né? Hoje eu sou o segundo pastor da igreja Vicente Perus, né? E o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus por isso. Olha, mas eu até deixei aqui, passamos 13 minutos. Falei, mas nós temos que ter um testemunho até o final. Eu gostaria de convidar o presbítero. Aquele lá está de férias hoje, é aqui nós. Né? O Sérgio está lá do outro lado. Presbítero Daniel, eu gostaria que você estivesse orando pelos ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Né? Vamos estar buscando a presença do Senhor para nós estarmos encerrando em nome de Jesus. Vamos estar orando, querido, por cada um que está nos assistindo. Muito obrigado, pastor Evaí, pelo convite. Glória a Deus. Foi um prazer também, nem comentei com o senhor que ia trazer o meu primo. Mas foi benção. Foi benção, glória a Deus. E quando quiser vir. Amém, tá pastor. Muito obrigado, presbítero, é um prazer. Eu costumo dizer que o pastor Evaí é amigo da gente. Conheci esse homem, tem uns 4 anos, né, pastor? 4 anos. Uns 4 anos que a gente se conhece. Quem tem amigo, tem amigo. Louva a Deus pela vida do pastor Evaí. Convido você daqui da região para vir nos dias de culto aqui, pastor. Qual que é o endereço da igreja aqui, meu pastor? Rua Virgínia Castiglione, número 83, Jardim Santa Fé. Nós estamos em frente à Rádio Guatemi, ao lado do Bacanas Grill. Amém. Você é o meu convidado para vir aqui. Tem um homem de Deus para trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Aos domingos, né, pastor? Às quarta-feira. Quarta-feira, sexta-feira, aos domingos às 18 horas. Quarta-feira às 15 e às 19h30. Também às sexta-feira às 15 e às 19h30. Agora estamos com horário à tarde também, para a glória de Deus. Glória a Deus. Você é o meu convidado para vir para esse lugar. Que aqui tem um homem de Deus, querido. Tem um homem de Deus para trazer uma palavra rema, uma palavra de vitória. E eu quero orar por você. No livro de Jeremias 1:19 diz assim: pelejarão contra ti, mas contra ti não prevalecerá, diz o Senhor. Pode o inimigo querer prevalecer sobre a tua vida, mas não vai prevalecer, porque nós vamos clamar a Deus, como Deus fez na minha vida, fez na vida do pastor Evaí, fez na vida do meu amado, fez na vida do meu primo. Ele também vai fazer na tua vida. Nada para Deus é impossível. E o nome do Senhor vai ser engrandecido na tua vida. Toma posse da tua vitória. Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, eu faço essa concordância com teus servos que estão aqui, Pai, na nossa retaguarda. Muito obrigado, Deus, por esse programa. Abençoa, Pai, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir, Pai, que não assistiram. Abençoa, Deus, que essa semana o teus filhos venham receber uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Aquele que estiver endividado, aquele que estiver passando pela enfermidade, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que visita o câncer, Tu és o Deus que visita a depressão. Coloca as tuas mãos, faça o teu nome ser glorificado, faça o teu nome ser exaltado. Profetizamos a vitória, a bênção em teu nome, em nome de Jesus. Deus te abençoe e creia na tua vitória, em nome de Jesus.
É isso aí, meus irmãos. Obrigado. Deus abençoe grandemente. Obrigado, Alex. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Quando desejar estar aqui conosco, pode vir. Em nome do Senhor Jesus, manda um abraço ao teu pastor, lá para o pessoal do ministério, por ter liberado o irmão, que eu sei que todo mundo... Olha, eu tenho assim um grande apreço pelos irmãos da Assembleia de Deus, que eles não saem para lugar nenhum, eu sei disso, sem estar debaixo da direção dos seus pastores. E isso mostra quem é servo. E hoje em dia a gente vê que tem muita gente que não faz isso na rebeldia, mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que Deus é fiel em nossas vidas. Quero agradecer, como sempre, presbítero Manuel, presbítero Daniel, irmão Alex, presbítero Sérgio, que hoje está lá do outro lado, está nos bastidores. Obrigado o nosso irmão Daniel na câmera e a Elizabeth ali nos trabalhos técnicos. Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima semana. Que Deus vos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente para a glória do Senhor. Eu vou atender o pedido da Elizabeth, que ela disse que queria ouvir um louvor aqui. O amor de Deus cresceu dentro de mim. Nada nesse mundo vai me separar. Jesus, estou ligado em ti. Eis-me aqui, nasci pra te servir. É muito mais que eu posso imaginar. O teu amor encheu esse lugar do meu coração. Que satisfação. É muito bem melhor que Red Bull. Nada nesse mundo me dá forças como tu. Pois o teu amor dá asas pra voar. O amor de Deus é muito mais que qualquer prazer que existe nesse mundo. O amor de Deus me satisfaz. Não vou te perder nem por um segundo. Me sinto tão feliz. Nunca estive bem assim. O amor de Deus cresceu dentro de mim. Nada nesse mundo vai me separar. Jesus, estou ligado em ti. Eis-me aqui, nasci pra te servir. É muito mais que eu posso imaginar. Teu amor encheu esse lugar do meu coração. Que satisfação. É muito bem melhor que Red Bull. Nada nesse mundo me dá forças como tu. Pois o teu amor